primeiro carro brasileiro nasceu em 1956. Seu nome era V-Maguier. Como todo carro desta época, possuía um carburador para fazer a mistura de ar e combustível. O carburador, no entanto, era um dos principais fatores para o alto nível de emissões de poluentes nos automóveis. Os principais poluentes lançados provêm do processo de combustão incompleta: monóxido de carbono, hidrocarbonetos, óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre e material particulado. De 1956 até 2007, foram fabricados 50 milhões de automóveis no Brasil. Mas apenas em 1989 o carburador começou a ser substituído pela injeção eletrônica. O último carro com carburador no Brasil foi fabricado em 1997, a Kombi. Vamos entender agora o porquê desta transição. Esse é o esquema convencional do sistema de funcionamento de um carburador. Basicamente, ele é composto por um venturi, uma cuba e vários canais e válvulas por onde passa o combustível ou a mistura ar-combustível. Conforme apertamos o pedal de aceleração, a borboleta de aceleração libera um fluxo maior de ar, sugando mais combustível e, portanto, gerando maior trabalho. Entretanto, mesmo com a melhor regulagem possível, o carburador nunca vai conseguir manter uma mistura perfeita em todos os regimes de aceleração. Aí entra a injeção eletrônica. Simplificadamente, a injeção eletrônica substitui toda a parafernália do carburador por injetores de combustível, uma série de sensores e um módulo eletrônico que controla tudo isso. Vamos ver agora algumas vantagens existentes no uso desses sistemas. A primeira é a possibilidade de trabalhar com várias composições de combustível sem gerar grandes perdas para o desempenho do motor. Isso graças aos sensores que conseguem identificar o combustível, o qual entrará na admissão do veículo. A segunda é o controle de funcionamento em baixas rotações, o qual faz com que o veículo trema muito menos em baixa rotação que um carro com carburador. A terceira é a ajuda dada no controle de emissões do veículo, isso através do monitoramento do que entra na admissão e do que sai na exaustão, podendo então controlar o uso de mais ou menos ar e combustível. Por fim, o controle de gasto de combustível permite uma grande diminuição do consumo através da manutenção da estequiometria da mistura. Contudo, o sistema é relativamente caro e para regulá-lo é necessário um mecânico com curso técnico no assunto e muito conhecimento. Energia e aquecimento global são preocupações centrais no nosso tempo, sendo o petróleo um dos principais problemas que pressionam o mundo atual. No Brasil, cerca de 52% de todos os derivados do petróleo são destinados para o transporte, e as preocupações principais são relacionadas a uma possível crise de energia quando não houver mais combustível fóssil e, principalmente, a possível exaustão da capacidade do meio ambiente em absorver tal poluição. Surgiram então novas alternativas, como carros elétricos, carros híbridos e carros movidos a biodiesel. Nos carros elétricos, o motor a gasolina foi substituído por um motor elétrico e um conjunto de baterias. Tais carros podem chegar a economizar até 70% em relação à gasolina. Já um carro híbrido é uma mistura de energia elétrica com gasolina, tentando reduzir o consumo de combustível e as emissões de um automóvel movido a gasolina, enquanto supera as deficiências de um carro elétrico. E a aposta para o Brasil são os carros movidos a biodiesel, feito de óleos vegetais ou gordura animal, servindo como uma alternativa ou um aditivo para o diesel, diminuindo as emissões de gases poluentes. Mas por que tais carros ainda não estão na rua? Hoje, eles são produtos com alto custo de aquisição, sendo que alguns possuem deficiências, como por exemplo a autonomia limitada dos carros elétricos. Mas isso se deve principalmente à falta de incentivos governamentais e à forte concorrência com a indústria petrolífera.